Amém, amém. Nós vamos cear e há um texto tão conhecido de 1 Coríntios 11, né, a partir do 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome deste cálice. Muitas pessoas entendem isso, que faltando 5 minutos para tomar da ceia, ele se examina. Mas nossa vida é uma vida de constante exame. Nós somos um sacrifício vivo. E se nós temos uma maneira superficial de nos examinar durante o dia a dia, nós, ainda mais em 5 minutos antes da Santa Ceia, não temos nenhuma condição de fazer um exame realmente dos nossos corações, tão propenso a nos esconder aquilo que mais nós precisamos ver. Não é? Davi diz: sonda o meu coração, Senhor, ó Pai, depois de ele ter se examinado e ver se há algum caminho mau que escapou, que se escondeu. Certa vez eu escrevi na internet, e está por aí, né, que se você não sente a luta contra a carne e o espírito dentro de você, veja o seu pulso, você deve estar morto. Mas muitas pessoas não sabem muito bem o que é a carne e o espírito dentro dele. Se você tem uma visão nebulosa da carne e do espírito dentro de você, como você pode realmente sentir a tensão e se levantar contra a carne? Não é? Deixa eu ver, acho que tem um som aqui, não. Não é aqui, não. É em outro lugar. Como pode? Então eu quero olhar para Colossenses 3, 5 e 11. Como nós sabemos o que é a carne e o que é o espírito em nós? Como sabemos o que é o velho homem e o que é a nova vida que pulsa em nós? Como podemos estar de um lado e sermos constantemente aqueles que examinam o nosso coração e vermos se nós realmente tomamos do sangue e do corpo de Cristo verdadeiramente de maneira digna? Então, em Colossenses 3, de 5 a 11, diz assim, eu li esse texto há 2 semanas atrás e já preguei a respeito dele, mas ficou coisas que precisam ser vistas. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a carne. Façam morrer, matem. Como eu disse, se você não sabe identificar o que é, como você vai matar? É como se alguém tivesse, olha, você é um James Bond, tem que matar determinado inimigo, mas você não sabe quem é ele. Você não tem a menor ideia de como localizá-lo, como matar. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Vocês costumavam andar nesses caminhos na vida que vocês viviam, mas agora devem se livrar de todas essas coisas: ira, indignação, malícia, calúnia, a linguagem obscena da sua boca. Não mintam uns para os outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, que está sendo renovado no conhecimento à imagem do seu Criador. Aqui não há gregos nem judeus, circuncidado nem circuncidado, bárbaro, cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Todos nós estamos completamente comprometidos. Ninguém está isento. E em 31 de outubro de 1517, nós sabemos que Lutero cravou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses. E quando Martinho Lutero pregou essas 95 teses, deu início à reforma protestante. Mas qual era a primeira tese? Qual é a coisa mais importante que ele quis colocar em primeiro lugar? Ele colocou assim: a primeira tese das 95 teses diz exatamente o seguinte: dizendo ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente Ele quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Agora, ou nós temos uma visão extremamente centrada na Bíblia do que é o pecado, ou isso não faz muito sentido. E não faz para a maioria das pessoas. Como assim viver uma vida de contínuo arrependimento? Arrependimento o tempo todo. Isso é mal compreendido pela igreja cristã hoje.
Não é? Por isso que eu falei, às vezes na tomada da ceia a pessoa vai ali fazer um exame, tem gente até que chega à conclusão de que não vai tomar da ceia. Não é? Essa primeira tese, contínuo, quando Jesus disse arrepender, está dizendo que a vida do cristão é de contínuo arrependimento. O cristão, em sua grande parte, acredita que o arrependimento é algo para momentos ruins. Então, ele, se fizer determinadas coisas, ele vai ter que me arrepender. Mas a ideia de contínuo arrependimento não faz muito sentido para a maioria. Porque eu não fiz nada ruim, como é que eu vou me arrepender? É algo para quando eu fiz algo errado, ou errado de uma maneira mais grave. E se você retrocedeu na vida cristã, se você fez algo que não está de acordo no consenso geral, se sua vida de oração decaiu, se você falou algo, esses são os momentos de arrependimento. Mas fora isso, um cristão deve caminhar em obediência, tendo vitória sobre o pecado e superando as coisas, não deixando nada afetá-lo muito e se regozijando, sei lá o que isso significa na cabeça da maioria das pessoas. Então o arrependimento não é compreendido como Lutero compreendia. Ele compreendia arrependimento de uma maneira que isso tinha que ser algo contínuo, o tempo todo. E afinal, a gente pode dizer que Lutero é o primeiro protestante. Existem protestantes estranhos hoje, porque eles não concordam com os reformadores. Agora, como você é protestante se você não concorda nem com Calvino, nem com Lutero? Você é católico. Eu não concordo com Calvino, eu não concordo com Lutero, eles são os reformadores. Não concordo com John Knox. Não concordo com Beza. Então, você não é protestante. E nós devemos levar isso a sério. Certamente ele entendeu o evangelho muito mais do que a grande maioria dos cristãos da nossa geração. Veja, ele está certo em botar como a primeira tese, quando Jesus disse que nós devemos nos arrepender, ele está dizendo que o cristão deve se arrepender continuamente. O ciclo pelo qual você cresce, a coisa que você deve fazer diariamente é mover-se do arrependimento para a fé, do arrependimento para a fé, do arrependimento para a fé, continuamente. Por isso que ele disse que deve se arrepender continuamente. Você lembra quando, em Lucas 7, Jesus estava na casa de Simão, um respeitável pilar da comunidade, alguém que tinha uma vida não só correta, mas comprometida com a Bíblia, que era que eles tinham, o Velho Testamento. E quando Jesus estava lá na casa dele, uma mulher de má reputação entrou e começou a beijar os pés de Jesus e ungir os pés de Jesus. E Simão, olhando, não falou nada, como a maioria das pessoas, não é? Ele ficou olhando e disse: se esse homem soubesse que tipo de mulher era essa, ele não deixaria ela fazer isso. Ele não deixaria. Ou você pode dizer que ele pensou, embora ele não está dizendo, mas porque é a contrapartida do que ele está dizendo, que ele pensou: se esse homem sabe que tipo de mulher é essa e está ali beijar os pés, então que tipo de homem é ele? Porque ele não deve saber. Porque se ele soubesse, ele não ia deixar. Mas como ele está deixando? E se ele souber, pior ainda. Se ele não souber, é um absurdo. Se ele souber que tipo de mulher é essa que está beijando o pé dele, então é pior ainda. E Jesus se vira para Simão, sabendo que Simão estava pensando, o seu olhar crítico, vendo o seu pensamento, e fala para Simão algo importante do Novo Testamento. Diz assim: Simão, deixa eu te contar uma história. Pense nisso, queridos. Sempre que Jesus diz: deixa-me eu te contar uma história, você está em apuros. Jesus nunca fala isso. Jesus uma vez estava pregando e um cara falou assim, começou a levantar a mão. Mas Jesus está pregando aqui, alguém começa a ir no meio, levantar a mão. Quem está pregando é o próprio Deus. E o cara continuou tão importunando que teve que parar. O sermão, o que é?
Senhor, peça para mim, meu irmão, dividir a minha herança comigo, porque ele ficou com tudo. E Jesus disse, deixa eu contar uma história. Por isso que eu sempre é assim. Todas as parábolas, os fariseus estão pensando algo, estão tramando algo, ele diz, deixa-me te contar uma história. Então, pense, sempre que Jesus dizia, deixa-me contar uma história, você está em apuros. Ele vai contar histórias que desmascaram a alma, mesmo as mais belas. Olhe para os pássaros. Então, eles não estão ansiosos. Eles não têm geladeira, eles não têm supermercado, eles não têm nada. Só Deus tem que dar a comidinha deles amanhã. E vocês acham que Deus ama mais eles do que vocês? Por que vocês andam ansiosos? Quando Jesus contava uma história, então você estava em apuros porque Jesus te encurralava e não deixava você escapar. Ele te encurralou quando ele ia contar uma história. Ele disse, irmão, havia 2 devedores. Um único homem tinha 2 devedores, e um devedor devia 50 denários. E o outro devedor devia 500 denários, 10 vezes mais a dívida. E ele foi e perdoou os 2. Perdoou o que devia 50 e perdoou o que tinha 500. E ele disse, Simão, qual dos 2 amará mais o seu Senhor que perdoou? Você vê, ele te deixa a ter uma resposta que você tem que responder algo que te pega. E Simão disse, bem, vai amar mais aquele que foi perdoado 10 vezes mais. Vai amar aquele que foi perdoado de 500 denários. Então ele se virou para Simão e disse, então vamos chegar à conclusão lógica. Simão, escute, desde que eu cheguei aqui, essa mulher está beijando meus pés. Ela me ama, Simão. Você não. Então ele disse, porque ela foi perdoada de muito, ela muito ama. O perdão incendeia o coração dela, mas não incendeia o teu. Não faz muita diferença, né, Simão? E você. E a última linha da pequena parábola é, aquele que foi perdoado pouco, ama pouco. Aquele que não vê a grandeza do meu sacrifício, não é incendiado por ele. Aqueles que acham que a minha morte foi... Tem coisas mais importantes que me empolgam. Isso não me empolga tanto, então. Ele não foi muito perdoado. Ele não viu o tamanho da sua tragédia e o preço. Não viu. Senão ele era incendiado, ele beijaria os pés. Ele ungiria meus pés. Ele faria qualquer coisa. Nada no mundo o empolgaria mais, nada o motivaria mais, porque tudo é pequeno perto disso. Ele não beijaria o pé de nada mais, nada o comoveria mais, porque ele foi muito perdoado. E ele sabe disso. Então a questão que ele está dizendo, a diferença entre você e ela, Simão, não é que você é mais moral e ela menos moral. Ou que de alguma forma, porque nós mudamos os padrões, ela é melhor porque ela é mais autêntica e você é hipócrita. Porque hoje em dia as pessoas também têm orgulho da maldade, né, queridos? Não, eu sou assim, mas pelo menos eu admito. Aquele ali não admite, então ele é pior do que eu. Você vê, é um sujo tentando ver quem está mais sujo. Ora, se eu mato alguém e tento me ver uma virtude, porque eu digo assim, pelo menos eu admito que matei. Pior aquele ali que mata e não falou nada. Agora, em que isso merece uma medalha, queridos? Eu matei, mas eu falo. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, na nossa cultura, a ideia de que não ter nenhuma vergonha do seu pecado é melhor. A questão não era essa. Ela tem uma maior alegria em sua vida por mim, porque seu arrependimento é mais profundo. E quanto mais profundo é o arrependimento, maior é a alegria. Porque ela conhece o tamanho da sua dívida, mas você acha a sua dívida pequena. Sabe por que você acha que perder aquele emprego é algo mais grave, que acaba com a sua vida, mesmo sabendo que eu morri por você? Então, porque você não conhece o tamanho da sua dívida. De tal maneira que um emprego, perdê-lo te faz mais arrasado, ou tê-lo te faz mais alegre do que o meu perdão. Você não conhece.
por causa do seu arrependimento ser mais profundo, Simão, sua alegria e seu amor estão ficando cada vez maiores, e quanto mais o tempo passa e ela vê o meu amor mais profundo, ela me ama mais e me ama mais. Como é que cresce o nosso amor por Cristo, queridos? Como é que nosso coração se incendeia? Como é que a dinâmica da santidade funciona? É quando eu vejo que eu sou pior e o perdão foi maior do que eu imaginava. Se você tenta racionalizar o pecado, você não identifica o velho homem, né? Mas você está destruindo a maneira pela qual o amor cresce. Numa dinâmica de arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Lutero diz, na primeira tese, quando Jesus disse para se arrepender, ele disse que a vida do cristão deve ser de contínuo arrependimento. Então ela será de contínuo crescimento do amor. Se cada vez mais eu me arrependo, porque cada vez mais eu vejo a dívida, então cada vez mais eu quero estar beijando os pés de Jesus, em vez de dizer que eu estou sem motivação. Estava acontecendo, e não estava acontecendo no coração de Simão. Não estava havendo uma dinâmica de crescimento do amor por Cristo. Simão se arrependia, você pode me perguntar, lógico, se arrependia, ele era um judeu. Ele conhecia os sacrifícios no templo, o que? Arrependimento. Ele conhecia que você devia pedir perdão a Deus, que você devia se arrepender dos seus pecados. É óbvio que Simão conhecia, é óbvio que ele se arrependia. Não é? Mas Simão, como a maioria dos cristãos, achava que arrependimento é para os seus momentos ruins. Às vezes, durante o dia, acontecem algumas coisas ruins, mas a maior parte do tempo, não. Então, eu não entendo a primeira tese de Lutero, porque eu não acho que tem que ser um contínuo arrependimento. Eu só me arrependo quando coisas ruins são feitas, pensadas ou ditas. Simão diz, no geral, eu sou uma pessoa boa. Eu sinto, não é, ocasionalmente que eu pequei, que eu não li a palavra como devia, que eu não agi como devia. Nessas horas eu me arrependo. Então, quando eu lembro que eu fiz algo, quando eu sinto que fiz algo ruim, eu me arrependo. Mas a maior parte do tempo eu não estou fazendo algo ruim. Isso que eu estou falando aqui é por um motivo. Isso que eu fiz é por aquele outro motivo. Isso aqui é até uma virtude. Como é que eu vou arrepender da minha virtude? Então, Simão é como a maioria, não do mundo, mas da igreja. O arrependimento é para momentos ruins. O arrependimento é para aqueles momentos que eu percebo que falhei. E como resultado, essa mulher está muito na frente de Simão, muito na frente. Sua alegria e seu amor são mais profundos, porque seu arrependimento é mais profundo. Veja, a dinâmica funciona assim. O seu amor com Cristo, quando a Bíblia diz que o amor dos Efésios decaiu, é porque cada vez eles estavam se vendo menos pecaminosos. Havia menos arrependimento. Então havia uma dinâmica de diminuir o amor e não beijar os pés de Jesus. Se você entende o Evangelho, que Jesus Cristo cobriu seus pecados, e Ele realmente é seu Salvador, isso significa que Deus não aceita você em nada pelo que você faz ou pelos seus esforços, mas apenas por causa de Cristo. Quanto mais você vê isso, quanto mais você vê que nem o que você cantou agora há pouco é aceitável diante de Deus sem o sangue de Cristo, você sente que os seus louvores mesmo, aquilo que você cantou, não te recomenda diante de Deus. Não é aceitável. O que é aceitável é porque aquilo é coberto com sangue. Então há um arrependimento até pelo seu louvor não ser o que devia ser. Se você entende isso, então quando você vê seus pecados mais profundamente e quando se arrepende, isso libera mais alegria e mais amor. Essa é a dinâmica de crescer. Não tem alegria. Provavelmente você tem agido como Simão. Ele não ficava muito feliz em Deus e no perdão e essas coisas. Outras coisas deixavam ele alegre e também outras coisas deixavam ele mais tristes do que esse fato. Por outro lado, se você não baseia a sua vida no Evangelho, se você, não importa agora, se você é ateu, se você é um criminoso, ou se é uma pessoa moral e religiosa igual Simão, então você não baseia a sua vida no Evangelho. Se você baseia a sua vida na lei,
no que você faz. E você baseia a sua... Ou então você é um ateu, ou então você é um depravado, está todo mundo no mesmo barco. Não baseia a sua vida no Evangelho. Todas as pessoas estão no mesmo barco para os propósitos deste assunto. Porque todas elas basicamente confiam em algo que não é Jesus Cristo, para o seu senso de valor próprio de aceitação. O que a gente costuma chamar hoje em dia de autoestima. Você acredita nas coisas que você é ou faz para o seu padrão de aceitar você mesmo. Estou bem, estou mal. Mas sim você confia no seu próprio poder, na sua própria habilidade, nas suas próprias capacidades, nas suas conquistas. Por isso, a igreja hoje compra facilmente o humanismo secular e todo o seu papo de autoestima. Se você é assim, se é um deles, então a descoberta de seu pecado e da sua fraqueza te leva a sensação de fracasso, de diminuído, e você fica meio ofendido. Aquilo que a gente falou no início, que Davi disse, Deus, a tua palavra é completamente pura, e eu a amo, o teu servo a ama. Ele está dizendo o seguinte, ela está toda hora na sua pureza expondo o meu pecado, e eu amo. Eu sou continuamente, como Lutero, Davi falaria, continuamente levado ao arrependimento e vejo o teu, como tu perdoas e como não há nada em mim que me recomende. Então eu vejo quem tu és e meu amor cresce. Então você vai ficar então ofendido. É por isso que a gente gosta do humanismo secular, para ele dar nomes terapêuticos aos nossos pecados. Ansiedade não é mais pecado, queridos. Tem 10 explicações humanistas para a ansiedade. Para pessoas assim, a palavra ansiedade na Bíblia podia ser arrancada. Não serve mais. Não significa mais nada. Ou sempre você vai aplicar qualquer coisa negativa da Bíblia a todo mundo. Hoje o grande culpado pelo fracasso na vida espiritual das pessoas é a igreja. Como eu já disse, é como Rousseau que disse que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Hoje as pessoas quase dizem, todos os cristãos seriam maravilhosos, mas a igreja corrompe ele. É a mesma coisa, é culpar algo que... Quem é a igreja? Quem vai se arrepender continuamente? A igreja. Mas quem é a igreja? A igreja é um troço. É igual eu disse, você amar. Eu amo a palavra de Deus, você ama a pureza da palavra de Deus. Você ama ela com uma espada que vai lá e divide o teu sentimento e mostra, isso é mal. É isso. Essa questão. Então você e eu, se formos assim, nunca vamos amar. Não é? A gente não pode ser como Asaf, porque a gente vai ter uma explicação humanista para nossos sentimentos. Como somos tratados, o que as pessoas estão fazendo, o que o nosso mundo faz, o que a cultura faz, o que a igreja faz. Asaf disse, eu quase caí e é porque eu tive inveja. Tive inveja das outras pessoas que tinham dinheiro, que não ficavam doentes, que tinham casamentos maravilhosos. Eu, quando olhei para todas elas e vi que a vida delas parecia maravilhosa, parecia que elas estavam sempre falando, haha, eles viviam em festa e a minha vida estava cheia de problema, então eu senti inveja delas e a minha vida ficou amarga e eu quase fui destruído até ver a tua beleza no teu templo. Em outras palavras, o arrependimento leva ao desespero se você não entende o Evangelho. E você tende então a se proteger, porque a tua necessidade de autoestima precisa que você não veja as maldades em você. Você não pode ver o que é o velho homem, o que é a carne. Então você não pode matá-la, você não pode, como o texto diz, matar a carne, porque você não quer ver, porque quando você vê, você não gosta de dar os nomes que a carne tem. Você dá outros nomes. Então você não pode sentir a luta da carne contra o espírito, porque como você não chama a carne de carne, então dá um outro nome terapêutico, você não sente que é algo que deva morrer em você. Porque o arrependimento leva a uma maior apreciação, gratidão e entusiasmo pelo que Jesus fez. Se o arrependimento leva a isso, a identificação do mal em mim, em vez de me levar ao desespero, me leva a um amor maior por Cristo, como aquela mulher. Ou então, eu acho que o arrependimento é para as coisas muito ruins, como Simão.
Essa é a dinâmica, conforme ela avança, você cresce. Veja, é muito mal compreendido, é assim que você cresce, e é disso que estamos falando, e é por isso que o crescimento... A razão não é algo comum. Lutero disse que você deve ter... Quando Jesus diz para você se arrepender, você deve ter uma vida de contínuo arrependimento. A razão pela qual a gente tem que repetir isso é porque nós sabemos como muitos de nós pensamos sobre arrependimento. Mas cuidado, se você descobre que olhar para seus pecados e obter um conhecimento mais profundo do teu, não é do pecado da igreja, do teu irmão, dos pregadores, se você descobre que olhar para os seus pecados e obter um conhecimento mais profundo do seu pecado te leva a desespero, ou a amargura, ou de tal forma que você quer dar um nome do humanismo secular, da psicologia secular para ele, eu tenho que começar a perguntar, em que base você acredita que Deus te ama? Se para você sentir que Deus ouve tua oração, você tem que mentir que o seu pecado é pecado, que base você acha que Deus ouve sua oração? Em que base você acha que Deus te aceita? Porque você achava que Ele te aceitava, e por que você achava que hoje Ele não te aceita? De tal maneira que identificar o pecado é algo que você evita, porque isso vai fazer você pensar que Deus não vai ouvir suas orações e vai te amar menos. Então, pelo que você acha que Ele te amava? Pelo seu comportamento? Pelas suas virtudes? Pela sua beleza? Qual é a base? São seus esforços? São sua excelência moral? Eu sou uma pessoa falha, mas eu me amo porque eu tenho muitas coisas boas? É porque você alcançava padrões de oração? É por isso que você achava que Deus te ouvia? Te aceitava? E se você admitir, eu tive inveja das pessoas, elas tinham dinheiro, elas tinham carros, elas davam festas, elas tinham saúde, elas tinham casamento, é o que Asaf disse, e eu tive inveja. Por que eu não posso dizer isso? Porque se eu disser isso, minha autoestima vai para o buraco, eu vou ficar amargo, vou achar... Por quê? Porque eu tirava disso meu senso. Eu não estava maravilhado, eu não podia todo dia beijar os pés de Jesus, porque eu tinha uma ideia de que havia alguma coisa em mim aceitável. Então eu não via o tamanho do perdão. Não via. Mas por outro lado, se Jesus Cristo é o seu Salvador, então o arrependimento é o início desse ciclo virtuoso. Ele coloca o ciclo em combustão. Quanto mais eu vejo o pecado em mim, mais eu vejo o tamanho do seu perdão, mais eu amo, mais eu beijo os seus pés, mais eu molho os seus pés com as minhas lágrimas, o meu amor cresce. Eu não preciso, para autoestima e para supostamente me sentir bem, eu não preciso negar o pecado, eu preciso enxergá-lo, para enxergar o meu Salvador. E eu descubro então que arrependimento não é para um momento mau, às vezes era para os meus melhores momentos. Agora, mais uma coisa, veja, a gente está lembrando algumas coisas porque sempre que a gente está pregando, nem todos que estão nos ouvindo ouviram tudo que nós já pregamos, né? Então sempre em tudo você tem que recapitular algumas coisas com novas ilustrações para colocar de maneira mais clara possível toda vez essas verdades, né? E uma coisa importante recapitular é falar sobre o arrependimento usando um nome diferente. Nós falamos que arrependimento, em outros momentos aqui, é identificar e remover um ídolo do coração. Sempre que eu estou me arrependendo, eu devo pensar: que ídolo no meu coração produziu isso? Estou ofendido, estou amargo. Que ídolo no meu coração está produzindo isso? Você deve... Se eu me arrependi, quer dizer que eu identifiquei o ídolo e botei para morrer aquilo. Fazei morrer em vós, é o que o texto diz. Agora, a razão pela qual a gente faz isso, se você não entende os ídolos do coração, você ainda pode pensar no arrependimento como apenas parar de praticar certos pecados, certos comportamentos que eu diria que é uma compreensão superficial e até externa do grande problema, e você nunca vai ver o seu pecado como 500 denários, você vai sempre enxergar seus pecados como 50 denários, como Simão via, e nunca vai haver uma grande alegria em você.
Nunca vai ver em você aquele desejo de acordar de manhã e beijar os pés de Jesus. Por exemplo, a cobiça é chamada de um ídolo na Bíblia. Por quê? Porque você deve identificar que ídolo no teu coração é que se transforma em desejos de cobiça. Rapidamente, novamente, psicologicamente, do nosso ponto de vista, um ídolo é algo de onde você tira a sua identidade. E, por exemplo, eu já usei essa história porque ela é muito famosa e muito clara. No filme Rambo, Rocky Balboa dizia: eu não quero vencer, eu quero não cair. Se eu perder no final por pontos, já vai ser incrível se eu lutar com o campeão mundial. E ele disse: se eu conseguir ficar até o fim, eu vou saber que eu não sou uma pessoa fracassada. Eu vou saber que eu não sou um fracasso na vida. Por quê? Você vê que aí ele ia ter uma autoestima e blá blá blá. Eu sei que eu não sou um fracasso, eu sei que eu sou alguém. Eu fiquei de pé, eu lutei, eu mostrei o meu valor. Eu tenho algo para não me sentir um fracasso. Agora, eu proponho a você, o que você tem como Rocky Balboa na sua vida, que você diz: eu não sou um fracasso. Olha, eu consegui uma família, eu tenho filhos, eu tenho um emprego. Eu não sou um fracasso porque o meu corpo eu consegui ajeitá-lo com esforço. Eu não sou um fracasso. A gente chama isso de cultivar nossa autoestima, né? É aquilo pelo qual a gente sente que não é um fracasso. A gente não quer se sentir um fracasso. A gente não quer, a gente gosta de falar só, igual eu falei que Deus falou no início do culto, né? Para Ezequiel, eles gostam de ouvir você pregar, mas eles ouvem como canções de amor, a poesia, a emoção, mas eles não ouvem de verdade, Ezequiel. Eu gosto de falar miserável, homem que eu sou, mas eu não gosto de me sentir. Se eu pensar uma coisa que me sinta miserável, a minha autoestima cai, eu fico deprimido, e aí eu fico mal, eu não sou miserável. Tem alguma coisa, e tem coisas na vida pela qual, igual o Rocky Balboa diz: se eu ficar em pé, eu sei que eu não sou um fracasso. Eu posso erguer minha cabeça. Eu tenho algo para ser o suporte da minha autoestima. Todos nós temos algumas coisas assim. Em alguns casos podem ser relacionamentos, em alguns casos pode ser segurança financeira, independência financeira. Eu não sou um fracasso. Pode ser um ministério. Em alguns casos pode ser uma conquista, pode ser um status. Eu não sou um fracasso. O que na sua vida você olha e diz: eu não sou um fracasso? Simão tinha um monte de coisa para dizer: eu não sou um fracasso. Sou um fariseu. Sou um pilar da sociedade. Sou alguém que as pessoas respeitam. Sou alguém que as pessoas ouvem. Sou alguém que as pessoas veem como um exemplo. Eu não sou um fracasso. Ele tinha muitas coisas. Cada uma dessas coisas eram ídolos do coração. Lutero diz: se você visse isso, a sua vida seria de contínuo arrependimento. É diferente para cada um de nós, não é? Certamente, o que faz você não se sentir um fracasso não é ficar no ringue, ganhando o soco e não cair. Isso é o Rocky Balboa. Você não é isso, você nem vai entrar no ringue, você acha ridículo, você não gosta de luta de boxe, você acha violento. Você pode criticar Simão, porque Simão achava que não era um fracasso porque ele era um fariseu, porque ele era importante na cultura dele, porque todos respeitavam, ele tinha um status, então eles não sentiam um fracasso. Para aquela cultura, aquela mulher era um fracasso, ela se sentia um fracasso mesmo. Isso é um ídolo, porque um ídolo é fazer de algo, além de Jesus, a sua vida. O que faz você se sentir um fracasso ou não. Aquela mulher não era ninguém, mas ela podia estar com uma alegria tão grande que podia beijar os pés de Jesus e chorar de alegria. É a única maneira de saber se algo é um ídolo na sua vida, geralmente é quando Deus envia um problema na sua vida. Os problemas na nossa vida são os identificadores daquilo que devia ser um arrependimento em nossa vida e não é. E você começa a ver que não consegue alcançar aquilo que você queria. Ou você perdeu o que você tinha alcançado. Ou você diz: não consigo chegar lá. E quando você não consegue chegar lá, você começa a perceber o que realmente está controlando a sua vida. Isso era muito importante para mim. Isso ia determinar se eu era um fracasso ou não. Se eu tinha paz ou não. Se eu ficava alegre ou deprimido.
Agora, essa é a maneira psicológica de olhar para um ídolo. É identificar-se com algo dizendo, isso é a minha vida. Isso faz eu não me sentir um fracasso. Esse casamento, esse trabalho, esse reconhecimento, esse nível de obediência que as pessoas veem. Minha vida de oração faz eu saber que eu não sou um fracasso. Então, você identificou um ídolo do seu coração em qualquer coisa que faz você sentir que não é um fracasso, por causa daquilo. Teologicamente, o que a Bíblia diz é que essas coisas que você está fazendo são a sua justiça, como a gente já disse aqui. Veja, do ponto de vista de Deus, Deus diz que o que você faz tentando remendar e se sentir um sucesso é a sua justiça. É a sua justiça própria. Por exemplo, Paulo diz em Filipenses, famoso, né? Eu fui circuncidado ao 8º dia do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto ali fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legalista, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, agora considero perda por causa de... O que ele está dizendo é o seguinte, todas essas coisas faziam eu me sentir um sucesso, me davam autoestima. Agora eu considero que elas são esterco, elas não me dão nada. Perdê-las não faz nada comigo. Você vê, ele identificou os ídolos do coração. Então ele tinha que se arrepender. Não são coisas ruins ser circuncidado ao 8º dia. Era porque você era da linhagem de Abraão. Não é algo propriamente ruim, mas era a justiça dele. Ser do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Você pode dizer assim, quanto à lei, eu sou hebreu. Tem alguma vantagem em ser judeu? Paulo, quando vai responder, ele diz, tem, de muitas maneiras. Todos os povos não conheciam nada de Deus, mas nós recebemos os seus oráculos. Ele diz, considero tudo como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo uma justiça própria, ou seja, algo que faz eu me justificar e não me sentir um fracasso. Não tendo mais isso, vindo de nenhum lugar. Ou seja, não ter uma justiça própria que vem do meu esforço, da minha habilidade, da minha beleza, do que eu faço, mas somente aquela que vem da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. É a única coisa que faz eu não ser um fracasso. É a única coisa que me dá o que as pessoas chamam de autoestima. É o que Cristo fez. Mas nada. Nada que eu fiz, as melhores coisas que eu fiz, eu me arrependo delas. Me arrependo porque elas eram... Me arrependo, ele diria, como Lutero está falando na primeira tese, porque elas eram uma maneira de eu ter justiça própria. Era uma maneira de eu falar igual o Rocky Balboa, se Paulo conhecesse o Rocky Balboa. É eu dizer essas coisas que eu era, que eu fazia, esse cara incrível que eu era, então fazer essas coisas certas, que todo mundo admirava, então... Era a maneira de eu dizer, eu não sou um fracasso. Agora, o que ele está dizendo claramente é que ele está dando uma lista de todas as coisas que costumavam ser sua justiça. A tua lista não é igual a dele. Você não vai dizer, eu me orgulho de ser da tribo de Benjamim, porque você não é. Nem hebreu de hebreus. Nem nada disso. Você vai dizer outra coisa. Como eu disse, a lista do Balboa tinha que ficar em pé numa luta. A tua não tem. Ele estava dizendo, olha o meu pedigree, olha a minha origem familiar, olha o status da minha família, olha o status das minhas conquistas profissionais, é o que Paulo está dizendo, olha o status das minhas realizações intelectuais, olha a grande estima, autoestima que essas coisas me davam. Ele está dizendo, eu considero tudo isso perda. Não é que eu considero isso sem valor, não, isso faz eu perder. Isso tira, não é que isso não me dá nada. Isso eu considero como perda. Eu perderia essas coisas, não é que elas agora não me dão autoestima, não fazem nada. Não. Elas tiram de mim, elas roubam. O que ele quer dizer é o seguinte, elas costumavam ser minha justiça, eram as coisas em que eu confiava e dizia, essa é minha honra, essa é a minha glória. Essa é a minha dignidade, essa é a minha autoestima, é isso que faz a minha vida valer a pena, é isso que faz eu andar com a cabeça erguida. Ele disse que para ser cristão, ele teve que desistir disso.
eu considero como um lixo essas coisas. Tudo que o mundo fala, que constrói a autoestima deles, eu considero um lixo. Na verdade, lixo é porque alguns autores colocam assim, mas a gente sabe que ele usou a palavra mais, eu considero esterco. Agora, o fato é que quando você se torna cristão, embora você diga, agora eu sei que Deus me aceita apenas por causa de Jesus Cristo, isso é o Evangelho. Mas você tem parte de você que a Bíblia chama de velho homem. Você vai sentir durante a semana que há coisas dizendo, sem isso aqui você é um fracasso. E você começa a ficar deprimido, você começa a se parecer com alguém que não beijaria os pés de Jesus de alegria. Esse é o velho homem que Paulo diz, coloque isso para morrer. Em vez de tentar encontrar uma razão, eu estou assim por causa disso, e olhar o que a sociologia diz, o que a psicologia diz, isso é o velho homem. Isso eu vou matar. Você tem o homem novo que diz, somente Jesus é minha salvação, somente Ele é minha justiça, somente Ele é a minha vida, Ele é minha honra, Ele é minha glória, a minha autoestima está só no que Ele fez na cruz. Mas o velho homem vai dizer, mas o teu casamento é que, sem esse casamento, tua vida é um lixo. Você vê, há duas coisas, Paulo diz, fazei morrer. Vejam como seu maior inimigo, tudo que estão dizendo para você que constrói a sua autoestima. Tudo que construiu a autoestima do Simão lá. Porque ele não consegue ver um grande Salvador. Ele acha que a alegria dele, a autoestima dele vem de tudo que ele é. Aquela mulher via Cristo como tudo. Então ela não beijava o pé da carreira, da sua respeitabilidade, ela beijava os pés só de Cristo mesmo. Por outro lado, você tem esse homem velho que diz o oposto. O homem novo está dizendo para você, Cristo é tudo. E você sabe a resposta certa quando te perguntam, Cristo é tudo na minha vida. Mas você sabe que é uma luta entre a carne e o espírito. Porque há outras coisas dizendo, se você ficar em pé até o último round, você é alguém. Quando você ouve isso, você sabe, é a carne. É a parte de mim que eu devo botar para morrer, porque um dia eu vou estar completamente livre disso para sempre. Então, você vê, porque o Lutero está falando contínuo arrependimento. Eu já falei sobre alguém que conversava comigo, uma pessoa jovem, ainda bem jovem, e ela não conseguia achar alguém para namorar e casar. E ela disse, não consigo, ninguém me chama para isso. Então você, quando conversa com alguém assim, da maneira mais gentil possível, você quer dizer, você não quer jogar na cara da pessoa, né? Mas você tenta gentilmente lembrar a pessoa como ela era cristã, professava fé em Cristo, que Cristo era tudo, que Cristo era tudo, que nossa autoestima não precisa de um relacionamento para ela existir. Nós temos nossa adoção, nós estamos na família de Deus, nós temos orientação, nós temos proteção, nós temos todas essas coisas. Nós vamos reinar com Cristo. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E você fala sobre isso com cuidado, em um momento a pessoa disse, bem, eu sei, mas o que adianta isso se eu não consigo ninguém que me ame e case comigo? Veja, o que nós esperamos é que aquela pessoa amadureça um dia. Porque, em algum momento, ela vai perceber que, sequer você diz isso para os outros, né? Até o pecado faz você não contar isso para as pessoas. Porque você não quer, às vezes, por orgulho, passar para as pessoas que você é uma pessoa tão fútil. Você não quer acreditar que você realmente é tão escravizado por um relacionamento que tua vida é um lixo sem isso. Você não quer acreditar que é realmente tão infantil. Mas aquela pessoa era uma adolescente ainda, então ela não tinha essa coisa, pelo menos, de esconder, assim, como ser humano não quer passar, assim, não é? E nós temos uma
coisinha lá embaixo dizendo: se eu conseguir chegar aqui, eu saberei que eu não sou um fracassado. Nós temos uma coisinha lá embaixo dizendo: se eu não tiver isso, então o que adianta todo o resto? Ah, mas Jesus é o tesouro eterno, mas o que adianta? Se eu não consigo isso, não consigo aquilo outro, o que adianta? Eu estou para baixo, eu sou um fracasso. Veja, essa era a justiça daquela menina. Era o que faria a vida dela valer a pena. Um casamento. Ela estava tentando fazer isso. Ou seja, para me explicar isso de maneira que todo mundo possa aplicar corretamente assim, havia um velho homem nela, e o velho homem dizia exatamente isso. Sem um casamento, sem alguém que te ache linda e maravilhosa, sua vida é um fracasso. Ela tinha que botar isso para morrer, mas ela não identificava isso como velho homem nela. Ela podia dizer: uma luta da carne contra o espírito, mas ela não sabia o que era a carne e o espírito nela. Como é que ela poderia botar a carne para morrer? Como é que ela poderia botar o homem velho para morrer? Ela não sabia o que era. Ela pensava que o homem velho é quando ela contava uma mentira, como Simão. Simão também achava que o arrependimento para ele é para aqueles momentos assim. E não como Lutero disse. O trabalho do cristão para crescer é identificar o que são essas coisas e arrancá-las. Mas você não vai arrancá-las se elas produzem autocomiseração. Se você sentir pena de você, como ela se sentia, porque não conseguia casar, ela não podia odiar aquilo e matar aquilo. Porque aquilo fazia ela sentir pena dela mesma. E, na verdade, ela estava conversando para que você fosse solidário na autocomiseração dela. Agora, o propósito, e nós não vamos entrar na identificação, isso foi o que fizemos em muitos outros momentos. Você está olhando para si mesmo e dizendo: por que eu estou tão bravo hoje? Como eu disse que você deve ficar com uma bala na boca rolando o tempo todo, né, no início do culto. Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão deprimido? Por quê? Em vez de sempre dizer assim: eu estou assim, porque... Por quê? O que está por trás? Não, porque a vida está dando errado. Não, não é. Por que eu me sinto assim? Porque essa coisa está dando errado. Por quê? Então você diz: deixe-me analisar isso. O que está realmente me motivando? Que agora tirou toda a minha motivação. Quais objetivos eu sinto que eu devo ter, ou a minha vida é um fracasso? Quais? Por isso Lutero disse que toda a vida do cristão deve ser de arrependimento. Ele vai estar sempre identificando. Essa é a luta da carne contra o espírito. Essa é a luta do novo homem em mim contra o velho homem. Isso é o que Jesus disse: negar a si mesmo. É uma parte de mim que é o novo homem negando o velho homem. Aqui está uma boa pergunta que certa vez um puritano disse que fazia as pessoas quando falavam com ele assim, né, um pastor puritano. Ele dizia: algo além de Jesus Cristo tomou posse da sua confiança funcional do seu. A pessoa contava um monte de coisa, tô assim, porque e tal. Esse puritano disse que a primeira coisa que ele perguntava era o seguinte: algo além de Jesus tomou a posse, a confiança funcional do teu coração? A pessoa não esperava essa pergunta. E isso é uma ótima palavra: confiança funcional. Todo mundo que é cristão diz: não, eu confio em Cristo. Cristo é a minha vida. Nada mais. Mas a maioria das pessoas não estão sendo superficiais. Se Cristo é tudo, por que aquilo está me deixando nesse estado? Ele dizia: eu não me importo com o que você diz, esse puritano, e com o que você acredita, porque isso não é uma prova. Quando você pergunta assim: qual é a coisa mais importante na sua vida? Quem é tudo para você? A pessoa responde: Cristo. Porque a pessoa acha que é uma prova de teologia. E ela tem que dar a resposta certa, senão ela errou a questão. E o puritano dizia: não. Quando a pessoa respondia a ele dizia: não, eu não me importo com o que você diz e com o que você acredita, e com o que parece. Apenas a resposta certa é o que eu quero. Qual é a sua confiança funcional? A resposta certa da Bíblia é Cristo, mas eu não quero que você dê essa. Você está me dizendo que está nesse estado. No que você confia, que fracassou, que está te deixando assim. Essa é a resposta que eu quero.
Qual é a confiança funcional que tomou o lugar de Cristo na sua vida? No que o seu coração estava confiando para funcionar, para se alegrar, para ter motivação? No que era? Não adianta dar a resposta teológica certa. Cristo é tudo. O que é a coisa que funcionalmente realmente faz você se sentir, ter uma autoestima, ou faz você se sentir um fracasso? O que é? Porque Cristo não é. No que realmente, funcionalmente você confia? O puritano perguntava. No que você realmente se apoia, que quando tira você cai. O que é o seu apoio que não deixa você cair? Que você está dizendo que a resposta teológica correta, lógico que seria que Jesus é tudo, mas então ele é um apoio eterno, né? Mas no que você estava se apoiando? Você é feliz como aquela mulher que beijou os pés de Jesus? Era por causa da reputação dela? Era por causa do status dela? Era porque ela era vista como um pilar da sociedade? Era porque ela era vista como tendo um casamento maravilhoso? Era porque ela era vista de maneira invejável pelas suas conquistas e posição? Ela não era uma mulher de má fama? Talvez nunca mais algumas manchas aos olhos dos outros fossem tiradas, porque ela tinha uma alegria tão grande, porque naquilo que está sendo mostrado, realmente Jesus era a confiança funcional dela. Não era só uma declaração teológica certa, porque declarações teológicas certas o Simão podia dar. Então aqui está a pergunta completa. Algo além de Jesus, o puritano dizia, tomou posse da confiança funcional do seu coração, da sua preocupação funcional, da sua lealdade funcional, do seu serviço funcional, do seu deleite funcional, da sua alegria funcional. Por que hoje você não está beijando os pés de Jesus? Porque você estava beijando o pé de outra coisa, e essa coisa não foi o que você esperava, ou você perdeu a coisa que você beijava os pés. Você pode fazer isso quando se encontra extremamente ansioso e roendo as unhas. Quando você está roendo as unhas, você pensa, no que está a confiança funcional do meu coração? Por que eu estou desse jeito? A resposta teológica certa devia ser, minha confiança funcional está em Jesus, então minha paz vos dou. Mas eu não estou assim. Então, quando você faz isso, você identificou o velho homem, você identificou a carne, você identificou aquilo que Paulo disse, ponha para morrer. Mas se você não faz isso, você nunca está lutando contra a carne, você não sabe o que ela é. Quando você se encontra muito deprimido, ou muito bravo, você diz, o que há lá fora que eu não estou conseguindo alcançar, e por que isso está gerando essa reação minha? Porque isso está dominando os meus sentimentos, a vida está escura. Eu não beijaria os pés de Jesus hoje de alegria, não beijaria. Eu não sinto nenhuma alegria para beijar os pés dele. Isso é se você está falhando. Mas quando você está conquistando e está se sentindo bem, você deve perguntar alguma coisa, por que eu estou tão animado? Por que eu sinto que sou um sucesso? Por que eu acho que estou com a autoestima alta? Se você percebe que não é por causa de Cristo, essa tua animação é o velho homem. Você devia estar botando ele para a morte. Isso é a carne. Você diz que sente qual é a luta da carne contra o Espírito, mas não sente. Você não sabe o que é a carne, o que deve ser colocado para morrer. Não sabe o que é o novo homem e o que é o velho homem. E não sabe que a luta entre eles é se eu vou dizer, não tendo justiça que vem da lei, ou seja, do que eu faço. Nada que justifique a minha vida, nada que diga que eu sou um sucesso ou um fracasso, mas tendo somente a justiça que vem de Cristo, a justiça de Deus que vem pela fé. Em algum momento você precisa se perguntar, uma pergunta semelhante, os desejos que eu tenho por essa conquista, por mais satisfatórios que sejam, não é possível que o que está acontecendo aqui é que eu estou tentando recomendar minha justiça própria? Isso não é a carne? Isso não é o velho homem? Não é isso que eu devia botar para morrer? Eu não devia me arrepender por isso? E se eu me arrependesse de verdade deste grande pecado, eu não sentiria uma alegria mais profunda em Cristo, porque
A alegria tem a ver com aquele processo dinâmico de crescimento, de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Eu não veria Cristo como mais e beijaria só os pés dele. Esse sucesso não é, na verdade, o meu esforço feito por mim mesmo e que apenas Jesus poderia fazer por mim. Ou seja, eu não devia estar falando como Paulo, que não teria nenhuma justiça que vem da lei, ou seja, que vem do que eu faço, nenhum senso de ser um sucesso, ou nada que me faça me sentir um fracasso por essa coisa, essa ou essa. Estou tentando remendar minha justiça, estou tentando construir minha autoestima nisso, estou tentando fazer disso algo que vai fazer eu ficar de pé ou caia, estou fazendo disso algo que vai fazer eu ficar feliz porque consigo e deprimido porque não consigo. Isso não é o velho homem, isso não é a carne. Eu não devia estar matando isso, mas como eu posso matar o que eu amo? Estou tentando remendar minha justiça. Agora, isso é que é arrependimento. É por isso que Jesus disse: Simão, você sequer vê o tamanho dos seus pecados naquilo que é a sua justiça. Por isso que você acha que deve ser 50. Se você visse que tu tem um monte de coisa que faz sua justiça, e essa mulher também fazia, mas agora ela vê, então ela muito me ama, porque ela sente o tamanho do perdão. Porque como Lutero, ela sente que toda a vida do cristão devia ser arrependimento, porque toda ela está cheia das sugestões do velho homem do que deve ser a sua justiça. Quando a Bíblia diz para matar a carne, ou para guerrear contra a carne, ela não está falando contra o seu corpo, apesar de usar a palavra carne. Quando a Bíblia fala sobre carne, ela diz: essas são as obras da carne: fofoca, inveja, orgulho, coisas que não tem nada a ver com o corpo. Você pode dizer que dar um soco em alguém é uma obra da carne, porque eu usei o meu corpo, ou algum pecado sexual, mas orgulho, fofoca, luxúria não está acontecendo no meu corpo, porque a palavra carne geralmente não significa corpo, né? Aqui, geralmente, quando a Bíblia fala sobre a carne versus o espírito, é a carne contra o ego. A carne é o ego. Tudo aquilo que o ego é o que eu construo em mim mesmo e não em Cristo. Isso é a carne. Portanto, tudo que eu construo em cima do eu, como o Paulo estava falando, do ego, é a carne, é o velho homem. É isso que eu tenho que negar, é isso que eu tenho que matar. Mas se eu não vejo isso como a carne, como algo que eu tenho que matar, então é óbvio, se eu não tiver, eu vou sentir pena de mim mesmo. Se eu tiver, eu vou me sentir o máximo, vou dizer que eu estou com uma boa autoestima, mas eu não vou estar em qualquer situação beijando os pés de Jesus. Eu posso dizer que Jesus é tudo, mas é óbvio, como aquele puritano falou, que funcionalmente ele não é. É o lado de você que ainda quer remendar sua justiça. Essa é a sua carne. É o teu lado que ainda quer viver para a sua glória. Esse é o seu ego. Para dizer que você é alguém por algo que você faz. Essa é a sua justiça. O fato é que sua carne ainda pode operar quando você, mesmo nos verdadeiros cristãos. Na verdade, a luta da carne contra o espírito é exatamente essa luta. E o velho homem ainda é você também, de tal maneira que Jesus diz que você tem que negar você mesmo. Você tem que saber o que é o velho homem, você tem que saber, mas grande parte das pessoas não entendem nem a primeira tese de Lutero e nem entendem o que é a carne e o espírito, nem essa luta. Não sabe o que é. Pessoas que ainda têm a necessidade de dominar os lugares para ter segurança e a necessidade de amor e de aprovação. Você entra na igreja, supostamente no reino de Deus, e ainda pode ser dominado pela carne em qualquer atividade cristã. Algumas pessoas que têm essa profunda necessidade de sempre dizer que está tudo errado, porque isso é a maneira com que ela se sente que não é um fracasso. O pastor está errado, a igreja está errada, tudo está errado. Eu não estou errado igual todo mundo, é a igreja que é ruim.
Essa é a minha justiça. Isso é Simão. Essa pessoa se arrepende pouco. Ela está vendo o erro em todo lugar, porque ela tira o seu senso, a sua identidade, o seu senso de justiça, porque ela não é como a igreja. Ela não faz parte do problema. Em vez disso, ela está dizendo, ela quer aprender, ela quer escutar sermões, mas aquilo soa como canções de amor para ela. Ela quer aprender bastante para poder identificar a heresia, não o velho homem nela, não a carne. Ela não faz isso. Agora eu posso identificar as pessoas que não são precisas na doutrina. Agora eu posso identificar os que não estão pregando a verdade de Deus. Ela não está usando a verdade para ela, para matar a carne, para colocar para morrer o velho homem. Não está. Agora eu posso atacar simplesmente quem está errado. Agora eu posso pegá-las. Agora eu posso dizer o que está errado e o que está certo. Ela não está. A carne, o espírito lutando contra a carne. Ela não está colocando o velho homem para morrer. Ela não vê necessidade. Na verdade, ela não sabe o que é o velho homem. Antes de serem cristãs, elas eram insuportáveis. E agora, cristãs, elas ainda são insuportáveis. Elas têm dificuldade de conviver com as pessoas. É óbvio que isso que era por causa da carne, do velho homem. Mas agora elas não têm dificuldade. Elas continuam querendo que todas as coisas fossem como elas querem. Porque senão elas se sentem extremamente infelizes. É muito, muito importante ver isso, porque senão você não pode se arrepender. E você não pode sentir a verdadeira luta da carne contra o espírito. Você não sabe o que Jesus disse. Você pensa que quando Jesus disse negar a si mesmo, era negar o que era pecaminoso, o que você via como horrível, tanto que negar isso. Mas o que é bom em você, você acha que não tem que colocar para morrer. Aquilo que se tornou funcional. Portanto, cada um de nós tem um velho homem ainda. Cada um de nós tem a carne, sem exceção. Se você é uma nova criatura, agora você tem uma luta, porque você tem um novo homem, que sabe o que é a carne, que sabe o que é o velho homem. Já o homem não regenerado só tem o velho homem. Cada um de nós, o que é o velho homem? Não é? É o mesmo que o ego. Tem uma maneira de remendar nossa própria justiça. Eu posso sempre ver como a igreja é errada. Então, um jeito de remendar minha justiça. Eu não uso nunca aquilo para matar o velho homem em mim, ou lutar o espírito contra a carne. Eu nem sei o que é a carne em mim. É a única maneira pela qual nós vamos crescer é reconhecer as maneiras pelas quais isso acontece e nos arrependermos disso todos os dias identificar o que é o velho homem, o que o velho homem está fazendo, como ele está lutando, o que é a carne e colocá-la para morrer. Essa é a única maneira. E quando eu vejo, então, eu vejo uma dimensão maior do meu Salvador. Eu vejo que minha dívida é tão grande que todo momento ela me condenaria. Então, eu beijo o pé de Cristo, eu beijo os pés dele. Era isso que Lutero estava tentando ensinar. Você vai ver orgulho, vai ver egoísmo, vai ver fofoca e autodefesa. A propósito, eu vi esse mesmo pastor puritano dizendo que ele, quando falava isso para as pessoas, algumas pessoas diziam para ele assim: eu realmente não vejo tudo isso acontecendo na minha vida. Não vejo. E ele disse que dizia para a pessoa o seguinte: eu quero que você faça então uma coisa essa semana. É uma disciplina. Essa semana, não fofoque, não fale de ninguém. Essa semana, não se defenda. E essa semana, não se glorie de nada. Agora vá e observe você essa semana. Nunca fale nada. Nunca fofoque. Em outras palavras, não diga nada de ruim sobre ninguém. Nunca se defenda sendo sensível às coisas que acontecem à sua volta. E nunca se vanglorie. Faça isso por uma semana, depois volte e vamos conversar. E veja como é fácil você identificar o que você diz que não percebe.
Se você começar a procurar por esse tipo de coisa, que é a carne, você vai descobrir que ela está por toda parte da tua vida. Pelas melhores coisas, às vezes na sua oração. Agora, algumas pessoas vêm e dizem, algumas pessoas na internet, que ouve, às vezes eu pregar um sermão, já disseram para mim, você foi específico o suficiente para me fazer eu me sentir horrível, Você fez um trabalho maravilhoso em me fazer me sentir horrível. Eu pensei que estava bem, eu até estava com uma boa autoestima, mas depois que você pregou, então eu consegui me sentir horrível, se era esse o propósito, né? Mas qual é o método? Método, sabe? 1, 2, 3. Quais são os passos? Quer dizer, é bom vê-las, eu vi. Como tirar elas? Como me livrar delas? E eu vou ser específico, não posso ser profundo. Apesar de sermos específicos, não é fácil. Algumas dessas pessoas, então, ficavam frustradas de que elas deveriam começar a ver as coisas que estão motivando elas, que não é Cristo. Elas conseguiam agora ver, pelo que ouviram, se sentiam mal. Mas eu simplesmente não consigo purificar minhas motivações. Era o que elas diziam. Algumas pessoas dizem, agora que você me ajudou a olhar para as minhas motivações, agora que você começou a me ajudar a ver o que é a carne, o que é o velho homem, eu começo a perceber que eu nunca poderei purificar minhas motivações. Eu não sei como matar o velho homem. E começo a me sentir, em vez de encorajado, desencorajado. Começo a me sentir meio que desesperado. Então, quando você consegue identificar seus problemas, como está fazendo, metade da batalha foi ganha, queridas. A maior parte das pessoas na batalha da carne contra o espírito, ou do novo homem contra o velho homem, é que a maioria nunca identificou o que é o velho homem na sua vida, nem a carne. E quando você não vê o seu inimigo, a maioria das pessoas, pelo contrário, se ofendem. A única maneira pela qual sua carne pode dominá-lo completamente é se você não está ciente dela de forma alguma. É como um homem não regenerado está. Não há luta nenhuma, ele não identifica. Se você não identifica, não há nenhuma luta. Agora, quando o homem identifica, ainda que ele se sinta horrível, como a pessoa estava dizendo, pelo menos, quando você agora sabe o que é o velho homem, e você sabe, isso é o velho homem, isso que antes eu achava até algo bom da minha. Agora que eu sei que isso é o velho homem, agora que eu sei que isso é a carne, você já ganhou metade da batalha. Em uma batalha, se o inimigo é completamente desconhecido de você e você não sabe onde ele está, você está aniquilado. Numa guerra que você não sabe a posição do inimigo, da onde o tiro vai vir, e não tem a menor ideia de quem ele é, você está perdido, vai morrer. Por outro lado, se você consegue identificar cada movimento do inimigo, não quer dizer que você ganhou a guerra, mas agora vai ter uma batalha. Você sabe onde ele está, você sabe as armas que ele tem, você sabe a posição dele, você não é mais ignorante. Agora que a guerra vai começar. Mas você vê, antes não teria guerra, você não via o inimigo, ele te matava, ele sempre vencia. Você não sabia quem ele era, você ainda pode perder em determinado dia. Mas pelo menos você tem agora a chance de lutar. Você sabe o que é a carne, você sabe o que é o velho homem. Da mesma forma, a única maneira pela qual você pode ser completamente dominado pela carne é se você não a enxergar de forma alguma. As obras da carne são inúmeras. Porque as pessoas te mostram, e Deus te mostrou, que você é um tipo de pessoa que tem que dominar o ambiente tem que ser como você quer. Você não achava que esse é o velho homem. Mas quando agora Deus te mostrou isso, e quando o sermão te mostrou isso,
Se alguém te mostra, ou a Bíblia te mostra, ou a pregação te mostra que você é sensível, é por isso que você vive ofendido. É por isso que você tem problema com tudo, com todo mundo, no trabalho, na igreja, em todo lugar, você está sempre com problemas, você está sempre com... Porque você é sensível, e isso é a carne. Isso não é, o meu temperamento, eu sou uma pessoa muito sensível. Então, você está dando um nome bonito à carne, ao velho homem. Você devia estar odiando ele. Você devia estar colocando ele para morrer. Você está dizendo que isso é porque você é uma pessoa sensível. Parece até bom ser uma pessoa sensível. Mas você vive ofendido. Em outras palavras, se você começa a se tornar ciente de como o orgulho te molda e de como você tem uma necessidade para funcionar dessas coisas, você tem uma confiança funcional nelas, você quando pergunta dá a resposta teológica certa, é Cristo, mas não é. Alguns de nós, nosso orgulho, nosso eu, nossa carne, toma forma de uma necessidade de dominação e de se impor, de saber como a igreja deve ser, como as pessoas devem ser, como todo mundo na sua casa tem que ser. Mas você acha que você está certo, que é que você tem uma visão boa das coisas. Você não pode ver isso, que era o que você devia colocar para morrer, porque você não vê que isso é o velho homem. Outros de nós são apenas tímidos, ao contrário, está vendo? Autoconscientes e tem medo do que as pessoas pensam, do que elas vão pensar, do que elas vão dizer. Você é retraído, você é tímido, você acha que isso é só o seu jeito. Mas isso é a carne. Porque você é tão dominado, porque todo mundo vai pensar e dizer, que você não vai funcionar dessa maneira. De outra maneira, isso é egocentrismo, é apenas as várias maneiras que o velho homem, o orgulho, costuma se manifestar. Quando você começa a ver a forma e enxergar isso pelo que é, ele não pode mais te emboscar. Quando ele aparecer, você sabe, é o inimigo. Você está na guerra e você sabe onde o inimigo está. Quando aquelas coisas vêm, aquele sentimento vem, você sabe, é a carne. Eu devo botar isso para morrer. E devo fazê-lo com o evangelho. Na verdade, qualquer um que vem e diga, eu vejo todos os tipos de motivações ruins, eu vejo todos os tipos de problemas. Eu, quando estou desanimado, sei que é o orgulho agindo dessa forma. Eu digo, você não está realmente sendo completamente dominado pela carne mais. Se você está enxergando que isso é o problema, que o problema é a sua carne, que isso é o velho homem, você já enfrentou basicamente metade do que devia enfrentar. O problema é quando você usa o humanismo secular para dizer que aquilo não é o que é, quando você finge que aquilo não é a sua coisa funcional. Pelo menos você identificou o inimigo. E isso é a metade do caminho, porque se você não identifica o inimigo, tua chance com ele é zero. Veja, se o inimigo está atrás de você e você está dormindo, vai haver uma batalha? Haverá uma batalha do espírito contra a carne? Se você não vê a carne? É óbvio que não tem batalha nenhuma. Se você está dormindo, o inimigo vai lá e te dá um tiro. Você lutou o quê? Você não lutou nada, você não sabia nem quem era o inimigo, onde ele estava. Você estará morto. Mas se você está acordado, se você sabe onde ele está, você se protege e então vai ter uma batalha. Não quer dizer que a batalha não acontecerá. Se você sente a luta, esse é o sinal de que você está vivo. É um sinal de crescimento, é um sinal de que Deus está trabalhando em você. As únicas pessoas que estão realmente perdendo são aquelas que não têm nenhuma visão sequer do que é a carne em si mesmo. Pelo contrário, a maioria daquelas coisas que são a carne, ela acha algo positivo no seu ser, no seu caráter. Então, quando as pessoas veem isso, eu digo, essa é a primeira coisa, não desanime. Quando você consegue entender, você está sentindo determinada coisa, isso é a carne. Isso é, essa sensação de que agora eu tenho essa autoestima, isso é a carne. Isso que está me deixando para baixo, por que isso está acontecendo? Você identificou a carne, identificou o velho homem, metade da batalha agora foi ganha. Agora vai haver a guerra, porque agora você sabe quem é o inimigo. Desmascare o inimigo, essa é a segunda coisa. Quando você descobre o inimigo,
há duas partes básicas para se arrepender de um pecado. Primeiro, você tem que desmascarar ele. Asaf disse: eu estava deprimido. Eu achava que viver não valia a pena. E eu achava isso porque as pessoas que não servem Deus, elas estão ganhando dinheiro, elas estão casadas, elas têm filhos. Então ele percebeu que era carne, então ele disse: isso é inveja. Desmascare o inimigo, isso é orgulho. A segundo, quando você faz isso, por que você não entra num processo degenerativo de tristeza e depressão? Porque você identificou isso, que é você mesmo. Porque o velho homem ainda é a gente. Essa coisa ruim, por que ela não, então, me bota num estado de não ter a autoestima, vai pro buraco, eu fico desesperado e desanimado? Por que não? Porque eu não levo ele para o Sinai, nem para a lei, eu levo ele para a cruz. Você desmascara ele. Mas se você desmascarar a carne em você e levar para a lei, você vai ficar simplesmente arrasado. O que a lei vai dizer? Mas se você levar para a cruz, significa garantir que você para de fazer pequenas racionalizações, chamando o pecado por nomes bonitos. Você vê, um dos grandes problemas do humanismo secular é que o humanismo secular, a Bíblia diz assim: agora o pó voltará ao pó e o espírito voltará a Deus. O humanismo secular diz que não existe espírito, só existe o que é pó. Corpo, cérebro, estômago, pulmão. O humanismo secular é materialista. Eles falam que é alma, mas eles não acreditam numa alma que, depois que o corpo é enterrado, continua. Não acreditam nisso. Então eles localizam todos os problemas do pecado em algum órgão do corpo não funcionando bem. Essa minha resposta a isso é porque o meu cérebro acontece isso e aquilo. Você vê, eles só acreditam na matéria. Eles não acreditam no que o pó vai voltar ao pó e o espírito a Deus, porque eles não acreditam nisso. E o pecado está localizado exatamente nessa coisa que vai voltar a Deus para ouvir de Deus. O seu juízo ou a sua aceitação em Cristo. Mas as pessoas racionalizam com isso. É só um corpo não funcionando. Então eu tenho nome terapêuticos de doença para algo que não está funcionando na minha alma e não no meu corpo. Na verdade, há cristãos que dizem que o pó volta ao pó e o espírito a Deus, mas ele não acredita que existe um espírito. Porque todos os problemas agora, ele identifica como um humanista secular que diz que só existe o pó, o corpo. Então ele tem uma explicação antropológica, sociológica, psicológica, porque eles já descartaram Deus. Eles não têm a menor ideia do que é o velho homem. O velho homem não é um funcionamento mal do corpo. A carne não é o corpo funcionando mal. Tanto a alma, tanto o velho homem como o novo, são coisas imateriais. Porque senão, quando as pessoas morressem, tudo morria. Não haveria nem mais novo homem, nem mais velho homem. Se você diz, bem, meus sentimentos se machucam facilmente, eu sou uma pessoa sensível, quer dizer, eu fico amargo. Se você diz, bem, estou muito preocupado, você está, na verdade, consumido pela ansiedade. Veja, chame pelo nome e reconheça pelo nome que Deus deu. A segunda parte, que é o que realmente eu quero destacar para nós cearmos, é que um cristão, ele nunca leva isso para a lei, para o Sinai. Porque o Sinai vai fazer você ficar para sempre no miserável homem que sou. Só que isso vai fazer o oposto. Você vai começar a sentir pena de você mesmo. Você vê, quando Paulo diz isso, ele não está sentindo autocomiseração. Porque ele está levando isso para a cruz, essa miséria. Então ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Ele não diz, eu vou para a lei e vou tentar melhorar. Porque isso seria a carne. Seria o velho homem. Leve ao Monte Calvário, nunca ao Monte Sinai. É o que aquele puritano dizia. E a gente vai olhar isso para cearmos. Se você leva um pecado ao Monte Sinai, isso significa que você vai estar pensando no perigo do pecado.
É como a maioria das pessoas, mesmo na igreja, vão lidar com o pecado. Você está pensando como, olha, eu ser sensível está estragando a minha vida. Eu ser sensível está fazendo eu perder amigos. Eu vou acabar perdendo meu casamento. Isso você levou para o Sinai. Você está com medo das consequências. Eu vou perder meu relacionamento. Eu vou perder meu casamento. Eu vou perder o sono. Eu não vou conseguir dormir. Eu vou ficar arrasado. Você está pensando em todas as punições automáticas e finais que o fato de você ser de determinada maneira vai trazer. Quando você sente isso, você levou tudo para o Sinai. Isso não é arrependimento, queridos. Sempre que você sentir isso, o velho homem vai dizer, você está arrependido. Mas não é, isso é autopiedade. Autopiedade e arrependimento são duas coisas diferentes. Eu vi alguém dizendo que quando percebeu essa verdade que foi da Bíblia, aquele puritano estava ensinando sobre isso, a pessoa perguntou, eu descobri depois da minha vida que 90% dos meus arrependimentos era autopiedade, portanto, 90% dos meus arrependimentos eram pecado. A diferença entre autopiedade e arrependimento é essa. Autopiedade é pensar no que o seu pecado causou. Ela fez eu perder isso, fez eu perder meu casamento, esse meu coisa fez eu isso, fez aquilo, fez eu perder aquilo, fez eu perder aquilo. Ou então, o que vai causar, se eu não melhorar isso, eu vou acabar perdendo meu casamento, eu vou perder amigos, eu vou perder emprego, eu vou perder isso que aqui que é importante para me dar autoestima. Isso é autopiedade. Autopiedade é pensar nas consequências. Isso ainda é a carne e o velho homem lidando com o identificado. Como Deus vai acabar me pegando no final por causa disso, ou como meus pais vão me pegar, ou como meu chefe vai me pegar, ou como meu cônjuge vai me abandonar, ou como eu vou perder isso ou aquilo. E você diz, ó Senhor, como eu estou arrependido. Tire isso, Senhor, da minha vida. Tire essa sensibilidade extrema, ou então esse senso crítico. Tire isso. Isso está me destruindo. Você está orando no Monte Sinai. O que você está realmente fazendo e dizendo o seguinte, eu odeio o que isso faz na minha vida. Eu odeio as consequências do pecado. Eu odeio como ele destrói meu casamento. Eu odeio como ele faz eu perder amigos. Eu odeio como ele faz eu perder as coisas que eu amo. Mas você não aprendeu a odiar o pecado. O que está acontecendo é que, em vez de odiar o pecado, você está odiando as consequências do pecado e você está indo para o Monte Sinai e você se sente apenas miserável mesmo. Por causa disso, você perdeu o emprego ou vai perder. Perdeu o cônjuge ou vai perder. Perdeu uma posição que você tinha ou vai perder. Perdeu amizades ou vai perder. Perdeu importância ou vai perder. O verdadeiro arrependimento é quando você diz, o que eu ser assim fez com Deus? Quando você fez isso, você foi para o Calvário. Não é mais o velho homem fingindo arrependimento. Quanto isso custou a Jesus? O que ele teve que experimentar por causa disso? O que Deus sente sobre isso? Deixe-me dar um exemplo de duas caras que escreveram há 300 e 400 anos atrás. O nome de um é Stephen Chernock, um tremendo dos puritanos. Nasceu em 1628, morreu em 1680. Stephen Chernock tenta explicar a diferença entre você levar o pecado para o Monte Sinai ou levar para o Calvário, levar para a cruz. E quando você vê que efeito isso teve no Deus amoroso ao levar para a cruz, que morreu para que aquilo fosse tirado, para que o velho homem morresse, para que a sua carne fosse levada à morte, para que um dia, ao ser glorificado, não haja mais nenhum vestígio da carne, nem do velho homem em você. Foi por isso que ele foi para a cruz. Ele morreu pela sua santidade. Quando você começa a ver isso, isso te derrete como aquela mulher que beijou os pés de Jesus. Não era o que a minha vida fez com a minha reputação. Agora todo mundo acha que eu sou uma mulher de vida fácil. Isso me destruiu. Não, isso seria autopiedade, não arrependimento. Em vez de fazer você se odiar, porque quando você não leva para a cruz, até a identificação dessas coisas faz você se odiar, porque você se sente um fracasso.
e para por aí. De certa forma você ainda é o Rock Balboa, né? Ouça com atenção Stephen Chernock, já que ele fala numa linguagem difícil não, porque é uma linguagem antiga. Ele diz assim: uma convicção legalista de pecado surge de uma consideração principalmente da justiça de Deus. Você sente só a justiça de Deus, a lei, o Sinai, então você tem uma tristeza, mas é legalista, é autopiedade. Uma convicção evangélica do pecado vem de um senso não da justiça de Deus que vai te pegar, mas da sua bondade. Agora ouça isso, ele diz: uma pessoa legalmente convencido clama: eu tenho exasperado um poder que é como o rugido de um leão. Eu provoquei aquele que é o Senhor soberano do céu e da terra, cuja palavra pode arrancar os fundamentos do mundo. Ele diz: isso você está no Calvário, você está no Monte Sinai. Mas quando você vai, você se arrepende evangelicamente, você diz: eu irritei a bondade que é como o orvalho caindo. Eu ofendi um Deus que tinha suas mãos estendidas para mim como um amigo, que estendeu suas mãos numa cruz. Meu coração deve ser feito de mármore, meu coração deve ser feito de ferro para jogar o sangue de Cristo na sua face, abraçando o que levou ele à morte. Agora você não vê a diferença? E a gente encerra assim: você desmascara o pecado e você então o leva para a cruz. A maneira de destruir o poder de um pecado na sua vida é levá-lo para a cruz e ver o que ele fez em Cristo, não ao Sinai, para achar que você vai melhorar e ser aceitável diante de Deus. Quando você vê isso, você começa, como aquela mulher, beijar os pés de Jesus. E você começa a entender o que Lutero disse na primeira tese. Quando Jesus disse para me arrepender, ele disse que a vida do crente é continuamente, porque ele vê a carne e vê o velho homem, então ele tem, nos seus melhores momentos, ele se arrepende, ele vê o que é a luta, ele vê o que é. Mas não é o tipo de sentimento patológico, você vê: ah, miserável, então estou para baixo. Não, vai para a cruz. Em vez disso, realmente isso te liberta, ele diz, porque em vez de fazer você se odiar, faz você dizer: eu quero beijar os pés de Cristo. Ele é um Salvador tão grande, minha dívida é tão grande, Ele é maravilhoso. Em vez disso te levar para o buraco, isso te leva para as alturas. Quando você está pensando num pecado que te leva para o buraco, você foi para o Sinai. Você tem que olhar e ver o que Jesus fez, sabe? Há um lugar na Bíblia onde Jesus disse às pessoas: não temam aqueles que podem destruir o corpo, mas aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Ele está dizendo isso para pessoas que iam morrer mortes horríveis, iam ter seus crânios esmagados, iam ter suas mãos pregadas, iam ser partidos no meio, iam ser amarrados em animais que... Ele está dizendo o seguinte: tudo isso é nada, tudo isso é nada. Sabe de uma coisa? Isso aí é um piquenique perto do que aquilo que você acha melhor faz ao seu Deus. Jesus sabia como eles iam morrer e disse isso: não tenham medo de nada disso. Isso é um piquenique comparado ao que você faz da sua confiança em relação a Deus. Nunca culpe ninguém na Bíblia de falar sobre o inferno, porque a pessoa que mais falou sobre isso foi Cristo. Ele experimentou não apenas o inferno, mas o inferno de todos nós, por aquilo que nós falamos que é a nossa autoestima, que é a nossa honra, por aquilo que eu olho agora, em vez de eu matar, eu acho que vai me edificar, vai fazer eu ser alguém, não ser um fracasso. Ele enfrentou um inferno por causa disso, para que você pudesse ser santo. É isso que é levar ao Calvário. Você nunca mais vai dizer: de que adianta tudo isso, eu pensar em todas essas coisas do Evangelho, se você não é popular, se você não é aceito aqui, se você não casou, se você não tem isso, se você não tem aquilo. Você vai todo dia acordar e beijar os pés de Jesus. Vamos ficar de pé. Que o vento leve o véu do meu ego, e que em cada passo ceda a tua luz.
seja em mim o traço puro e sincero que dissolve a sombra e refaz a luz. Que meu riso traga o tom da tua graça e que o tempo molde em mim tua estação. Seja a seiva que me cura a alma, raiz eterna do meu coração. Que o vento leve o véu do meu ego e que em cada passo ceda a tua luz. Seja em mim o traço puro e sincero que dissolve a sombra e refaz a luz. Que meu riso traga o tom da tua graça e que o tempo molde em mim tua estação. Seja a seiva que me cura a alma, raiz eterna do meu coração. Sopra em mim amor que acalma, seja chama me aquecer. Vem regar meu chão de estrada, pra em teu solo florescer. Que o ontem fique preso ao que é passado, que o futuro seja em ti reescrito. Tua palavra é casa e ar sagrado, o caminho certo entre o não e o infinito. Que eu me renda ao pulso do teu ritmo e desfaça os nós que eu mesmo fiz. Seja um norte em meio ao labirinto, o farol que insiste em ser raiz. Pois não há lugar além da tua essência, nada brilha mais que o teu querer. Sou um grão perdido na imensidão, mas no teu amor sou renascer. Que meu ser se entregue ao vento que te sopra sobre mim. Cristo seja o alicerce, Cristo sempre em mim.